Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas. Hoje temos aqui uma convidada incrível, a Lídia Souza, gestora, contadora e mentora de negócios, que ajuda empreendedores a terem mais sucesso nos seus negócios. Preparem-se porque a conversa de hoje está cheia de inspiração, dicas práticas e histórias valiosas para quem quer transformar o seu negócio em carreira. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas, Lídia. Como Obrigada. está? Estou bem, obrigada. É um prazer te receber aqui. Já tem um tempinho que nós estamos aqui conversando para você participar e trazer um pouco da sua história, da sua trajetória de vida e do seu negócio. E geralmente eu começo esse episódio, né, sempre no início dos episódios, com uma pergunta que gera uma conexão maior e a gente consegue entender mais da Lídia em essência. Então eu gostaria de saber quem é a Lídia. Olha, primeiro agradecer o convite para estar aqui consigo, é sempre um prazer poder partilhar a minha história e poder falar consigo também, pronto. E quem é a Lídia? A Lídia é uma mulher cheia de garra, cheia de motivação, cheia de vontade de aprender e também de ensinar e, sobretudo, de ser inspiração para que realmente os empresários e empreendedores tenham sucesso. Muito bom. Lídia, eu sei que tem uma história aí profissional antes de você estar fazendo o que você faz hoje. Mas antes disso eu queria entender qual foi o ponto de virada aonde que você entendeu que você poderia entregar mais, ir mais além, ali no seu posicionamento mesmo, que eu vejo você bem posicionada no digital, você tem uma frequência maior ali de estar sempre ativa, sempre falando com empreendedores. Da onde que surgiu isso? Qual foi o ponto de virada da sua vida que te levou para esse caminho? Olha, isto tem sido um processo. O caminho tem várias fases e a verdade é que esta última fase, onde eu realmente falo mais para empreendedores, tem a ver com o facto de, em 2020, pelas situações também que nós conhecemos da pandemia, eu entrei num universo novo para mim realmente esse universo que era o facto de eu aprender para poder ensinar outros, ok? Ter as ferramentas para poder ensinar, levou-me também a uma grande transformação interior, Ok. um conhecimento pessoal muito grande. E então eu percebi, não só por causa da formação que eu estava a ter, mas também por causa dos meus colegas, das minhas colegas na altura na formação, que um dos maiores entraves no empreendedorismo é realmente situações pessoais, não é o negócio que não dá, às vezes é o próprio empreendedor que não está preparado para isso. E Mas então quando você diz não está preparado, desculpa, só para a gente contextualizar, quando você diz não está preparado para isso, você também está falando de emoções? eu não sou especialista em gerir Não, emoções, claro, eu ok? sei. Mas é muito importante, é uma matéria cada vez mais importante e que eu ouço cada vez mais profissionais a falarem e eu própria tenho curiosidade em estudar essa parte também. É mais a nível de conhecimento pessoal, são as travas, são as crenças, é os medos, é tudo isso que, no fundo, é um conhecimento que as pessoas armazenaram ao longo da vida, que Uhum. as faz acreditar ou que não conseguem, ou que não podem, ou que não vai resultar. E então eu percebi também, porque também fui conhecendo os meus clientes e percebendo o contexto e o mercado, que há muitos negócios que não saem do papel por medo, por crenças. E então a minha maior motivação, principalmente neste ano, é realmente ajudar a tirar projetos do papel. É fazer Ok. entender às pessoas que é possível empreender de uma forma sustentável, de uma forma segura, sem medos, se tiverem algum conhecimento e também o apoio certo. Ok, E conhecerem o processo entendi. pelo qual podem E começar. Lídia, será que isso tem alguma porque ontem eu ouvi uma coisa muito curiosa num evento que eu fui, aonde uma das palestrantes falava que Portugal é um lugar onde as pessoas estão muito acostumadas com aquele emprego que você vai, tem um horário, chega, vai termina, volta para casa. Você acredita que, esses projetos que estão no papel têm a ver com a cultura ou não? Ou realmente são que acaba influenciando também, as crenças limitantes vêm um pouco do cultural, mas o que você diria sobre isso? É assim, um dos maiores limites que eu identifico no empreendedorismo é mesmo a mentalidade. Mesmo para quem já empreende, ok? Uhum. No que diz respeito à cultura, eu acredito e vejo que há cada vez mais pessoas a quererem iniciar o seu negócio.
cada vez há um movimento maior de Nos pessoas últimos anos, de né, eu tenho quererem empreender, ou percebido. seja, de quererem deixar o emprego de X a X horas, essa estabilidade, ok? No fundo há estabilidade, mas o que eu sinto é que as pessoas cada vez se sentem mais infelizes no que fazem. Porque não estão fazendo o que querem E fazer, nem o estão que trabalhando gostam. só por dinheiro. Não estão a fazer o que gostam, nem gostam do que fazem. Ok. Mas eu acredito também que essa sua visão a respeito disso vem dos seus valores, assim. Se fosse para definir hoje os seus valores, quais são, Lídia, os seus valores hoje? Eu Pessoais. sim, existem os valores profissionais, e existem os pessoais. No fundo, como eu ainda sou parte, integrante do negócio, não é, não dá para dissociar muito. Normalmente os valores profissionais são muito parecidos com os valores pessoais, porque É, tem tudo a porque ver, eu a empresa acredito que tem tudo a são ver. pessoas, não é? E numa primeira fase, o empreendedor é a empresa. Então, Uhum. inevitavelmente, se não for um negócio que esteja alinhado com ele, com a essência, com os valores, com a missão, com o propósito, dificilmente ele vai conseguir ir mais além. Então, eu quando começo a falar sobre empreender, começo precisamente por aí, pelo propósito. Mas Aham. indiretamente à sua pergunta, para não me perder. Os meus valores, o principal é a paz. Tudo o que eu faço, eu tenho que ter paz de espírito. Tenho que andar tranquila. Isso não está muito conectado, talvez, com a sua profissão. Será que foi por isso que você se desligou um pouco? Porque antes de tudo aqui, gente, a Lídia, ela é como que chama aqui? Contabilista certificado. Contabilista, né? E você não deixou ou chegou já a deixar? Não, Não não, não deixou. deixou. Mas está nessa transição, né? Está caminhando para outras coisas agora. Eh, Pelo que eu entendi, não eu sei. continuo a ser contabilista, ok? O meu negócio cresceu felizmente e eu agora tenho uma equipa. Que Então estou bom. no processo também. Eu costumo dizer que tudo o que eu ensino, eu já passei por isso e eu passei pelo processo. Então eu sei como é que se faz porque eu já o fiz, não é? E então eu tenho uma equipa em que eu estou a delegar competências, nomeadamente a O que contabilidade. é essencial para um negócio, porque Exato. quando você não delega, você acaba sendo o gargalo da empresa, né. Então acredito que seja muito importante nós termos realmente os braços. Não dá para um corpo fazer tudo sozinho, né, Claro. nós precisamos dos membros do corpo. E como que você tem quando que chegou esse momento, assim, que você falou: "Ai, agora eu não dou conta mais sozinho, eu preciso de uma equipe"? Olha, é um momento que eu também já falei em várias palestras e masterclass que dei, que é o momento em que nós não conseguimos dar conta de tudo, trabalhamos mais horas do que seria suposto e sentimos que o nosso Ou bem-estar, não trabalhamos, né, porque às vezes depois acaba por ser a improdutivo. sobrecarga faz com que a gente realmente Sim, não pronto. faça. Mas há aquela fase, e por isso é que eu defendo que os empreendedores e empresários têm que ter muita atenção na sua postura e na forma como estão a viver no negócio. Uhum. Porque se chega à fase em que eles são um negócio, e é natural que exista essa fase num primeiro momento, e eles chegam ao ponto em que se sentem sobrecarregados, sentem que estão a trabalhar mais do que trabalhavam no trabalho normal, sentem que não estão a dar conta de tudo, que os clientes reclamam porque ou estão atrasados nos prazos ou porque não lhes dão atenção, então isso deve ser O que um red acaba alert para atenção que se calhar eu tenho que mudar aqui qualquer coisa. até porque acaba prejudicando o negócio, né, quando você não Sim, entrega com excelência, você acaba estando ali se sabotando, não é. exatamente. Mas, quando você decidiu fazer contabilidade, o que te levou a fazer ir para essa área? Sempre gostou de contas? Como Hum, que é tudo mais isso? ou menos. Ou seja, eu costumo contar esta história, não vou estender muito, mas eu aos 15 anos tive que decidir que área profissional é que eu queria. Uhum. E então, na altura, e até me deram um livrinho onde dizia as várias áreas profissionais, porque quando Tinha nós isso antes, não? tinha, quando nós chegamos para ir para o 10º ano de escolaridade, nós temos que decidir qual é a área, porque já começa a funilar, ou seja, já começa a ser um ano em que nos vão orientar para a profissão que a gente escolheu. Ora, eu aí tive que tomar uma decisão. E nesse livrinho que foi extremamente útil para mim, eu ao desfolhar fui tentando analisar-me a mim, ainda sem Uhum. conhecer nada de coaching, nem nada de conhecimento pessoal, mas fui tentando analisar-me a mim e analisar aquilo que eu estava a ler, de vários pontos de vista, das saídas profissionais, mas principalmente se aquilo que eu estava a ler e aquela área que eu estava a escolher vibrava comigo ou não.
Se eu ficava feliz, se eu sentia uma mudança em mim, se eu achava que aquilo, de certa maneira, mexia comigo no sentido positivo. E então eu escolhi 3 áreas. Escolhi artes, numa primeira fase, né, escolhi artes, escolhi ensino, A arte não tem nada a ver com com não, conta. eu escolhi ensino e escolhi administração de empresas. Quando eu só podia escolher uma, não é? Portanto, Aham. quando eu comecei as artes, eu pensei assim: "Ok, eu gosto, mas não tenho aquele talento". Então foi a primeira a pôr de parte. Eu assim: "Eu não tenho talento", foi só o que eu disse. Se bem que mais tarde vieram-me a dizer: "Ah, também se aprendem as técnicas", não é a mesma coisa. Não Não é é, a mesma não é. coisa. Eu Quando a gente tem acredito um que jeito natural, eu digo as isso coisas fluem. eu digo isso porque eu tenho uma veia, assim, para uma veia artística, mas não tanto de fazer coisas com a mão, né. Eu vejo várias amigas que têm mesmo uma facilidade, habilidade de fazer coisas com a mão. E eu já tenho outra, né, eu gosto mais do visual, de produzir coisas, eu sempre fui da moda, sempre me vesti bem na escola, então quando eu ia mais diferente, assim, as minhas amigas: "Nossa, a Thay tem uma coisinha diferente". E as minhas amigas diziam que realmente era algo natural meu. Então eu acredito que realmente a veia artística ela vem com a pessoa, né. E é um fator, para mim, é um fator decisivo para ter sucesso, porque se a gente escolher essa veia, Essência. se a gente escolher essa veia, primeiro não nos estamos a contrariar, porque se nós vamos para uma área só porque dá dinheiro, mas contrariamos aquilo que é o nosso talento natural, mais tarde ou mais cedo vais ter que escolher o teu talento natural. Não te vais sentir satisfeita nem vais sentir feliz. E então eu costumo dizer que tu, para teres sucesso no teu emprego ou no empreendedorismo, tu tens que ser feliz no que estás a fazer. Ponto. Uhum. Então, Concordo totalmente. retomando, havia 2 áreas então, que era o ensino. Porque é que eu não escolhi o ensino? Para já porque eu não sabia o que é que ia ensinar, mas sabia que gostava de ensinar. E na altura eu pus também essa de parte, porque os professores tinham uma vida muito complicada. Todos os anos tinham que fazer concursos, todos os anos eram postos a quilómetros e quilómetros de casa. Portugal não é muito grande, mas se fosse no Brasil a coisa ainda seria pior se calhar. E então eu não queria essa vida para mim, eu só disse assim: "Eu não quero estar a andar de ano em ano a mudar de cidade, não quero isso para mim". Posta de parte, acabou. Então sobrou a administração de empresas. E então eu pensei assim: "Então, e agora porque é que eu vou seguir a administração de empresas?". E foi engraçado que eu disse assim para mim mesma: "Vai lá validar essa escolha que tu fizeste agora, Muito bom. olhando para trás e percebendo o que é que eu fazia quando era criança, quais as brincadeiras que eu gostava e etc". E no meu livro eu conto essa história, que eu fui buscar um episódio que me marcou, que foi eu que estive a fazer um telefone de madeira com pedaços de madeira do trabalho do meu pai. E lembro-me perfeitamente que eu tinha a ideia de como é que eu queria que ficasse o telefone, porque nessa altura não havia telefone em casa, nem telemóvel, e fui pintá-lo com lápis de cera. Obviamente aquilo, na madeira crua, não ficou nada como eu tinha imaginado. Eu lembro-me de ter ficado francamente chateada, porque o telefone não ficou como eu queria, mas mesmo assim eu fui brincar com ele. E então qual foi a brincadeira? Foi atender telefones e como se estivesse a anotar recados numa empresa. E eu assim: "Pronto, é isto". Então lembrei-me desse episódio de infância e validei a minha escolha. E assim: "É isto", porque eu já fazia isto quando era criança, não brincava muito com bonecas, nem nada disso. E foi por aí. Então eu costumo dizer que eu não estudei 4 anos de universidade, Tá, gestão de empresas, estudei 7. administração de empresas e aí a contabilidade é a mesma coisa? Porque eu Não, não. não é. Eu estudei a gestão de empresas mesmo na universidade, ou seja, eu entrei no Tecnológico de Administração, chama-se assim em Portugal, que era do 10º ao 12º, aliás, eram 3 anos, permitia que, caso eu não pudesse ir para a universidade, eu saía com capacidades para ir logo para a área da contabilidade ou da administração, pronto, para ajudar. Felizmente a minha mãe pôde-me pagar a universidade e eu continuei em gestão de empresas. E até aconteceu um episódio muito engraçado. E quando a gente sabe perfeitamente o que quer, não há nada nem ninguém que nos tire esse Ninguém foco. para a gente, né. E então foi muito engraçado porque a minha mãe disse-me assim: eu estava a ler os vários cursos que tinham a palavra de gestão e cheguei a um que dizia assim: Gestão e Engenharia Industrial. E a minha mãe, ui, isso é bom. Isso... Não. É difícil E também, né, eu não acho que era é. por ser difícil, é que eu não me estava a ver a trabalhar em indústria, muito menos a liderar provavelmente homens, mas aquilo para a minha mãe era porque eu ia ser engenheira. Hum. Não. E eu disse assim à minha mãe: "Não, eu não quero". E a minha mãe assim: "Sim, mas tens que ir". "Ah, mas eu não quero". "Mas tens que ir". E eu assim: "Ok".
eu tenho que ir, então como é que eu vou fazer isto? Então, na candidatura a gente tinha, à universidade a gente tinha 6 hipóteses. Hum. E então eu pus gestão, gestão de empresas, gestão, gestão de empresas, gestão, gestão de empresas, gestão e engenharia industrial, em baixo no Lá último. no final. E então disse à minha mãe: olha, não entrei porque Deus não quis. Pronto, porque eu pus lá. Pronto, isto é uma maneira da gente dar a Lá volta no final. à coisa. Mas porque eu tinha a certeza do que aquilo que eu queria. Olha, eu fui para a gestão de empresas e nós tivemos disciplinas relacionadas com contabilidade. Ah, que Só que bom. eu não imaginava ir para a contabilidade. Quando é que essa hipótese se tornou real? Quando nós, ao acabar o curso, eu comecei a ver que não havia vagas para emprego para gestores de empresas. Também me questionei, vais abrir uma empresa? Porque eu podia abrir uma empresa, não é? E gerir a minha própria empresa, mas vou abrir a minha empresa em quê? Não tinha essa visão na altura. E depois também tinha os professores que diziam assim: opá, não façam logo o mestrado, vão para o mercado de trabalho, tenham experiência, porque quando e se quiserem fazer o mestrado já vêm com muito mais experiência e vai ser muito mais enriquecedor. Então o mestrado também estava fora de parte de fazer logo a seguir. E eu peguei nessa parte da experiência e eu assim, é capaz de ter razão. E quando eu acabei o curso, nós não tínhamos entrada direta na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, mas a porta estava praticamente aberta. Porquê? Só faltava fazer um estágio e um exame. Eu assim, só falta isso. Então não seja por isso. Então foi a forma que eu encontrei de me manter mais perto das empresas, não trabalhando como gestora de empresas, mas trabalhando como contabilista, que permitiu conhecer também a ferramenta que eu uso hoje para ajudar a gerir. Porque Uhum. para mim a contabilidade é uma ferramenta que me ajuda a mim a tomar decisões na minha empresa e eu ajudar e ensinar outras pessoas a tomarem decisões nos seus negócios com base na contabilidade e nos números. Muito bom. Então você ficou atuando quanto tempo nessa área para entender que você poderia entregar mais para os empresários? Olha, eu tive Deve ter tido um ponto ali, sim, né? sim. Ah, é assim, eu passei por algumas empresas, até nem foram muitas, a última das quais eu fiquei lá há 11 anos, 11 anos, meu que foi Deus. quando eu decidi, foi dessa precisamente que eu disse, quando saí, que ia para o meu negócio e não ia ser mais empregada por conta de outrem. Uhum. O facto de ter passado por diversos formatos, ou seja, formato de gabinete de contabilidade e um formato em que eu era contabilista exclusiva, permitiu-me ganhar bastante experiência, mas enquanto eu estava a trabalhar, eu ia aprendendo. Uhum. Eu em 2020, eu só me despedi em 2023 e eu em 2020 fiz o curso de instrução online, fiz o certificado de competências pedagógicas, precisamente porque eu sentia que conseguia ensinar. E na altura já tinha o meu negócio, eu comecei em 2012. Uhum. E comecei aos pouquinhos. E foi eu costumo dizer que é assim, eu comecei o meu negócio a aproveitar oportunidades. E tudo o que eu tenho feito até hoje, sempre me põe um desafio, costumo dizer que eu sou uma mulher de desafios, não me ponho um desafio porque eu provavelmente aceito. Se não for Ok. para eu aceitar, é melhor nem abrir a boca, porque eu provavelmente aceito. Se bem que hoje em dia já consigo fazer mais uma triagem de, está bem, é um desafio, eu gosto de desafios, mas será que vale a pena ou não vale a pena? É. Pronto, nem tudo vale a pena, não é? Mas, na altura, como começou o meu negócio, foi precisamente a aproveitar uma oportunidade. Uhum. Quando me disseram, olha, eu quero que tu sejas a contabilista da minha empresa, não te importas? E eu assim, ok. Eu podia fazê-lo, não ia contra ninguém, e ano após ano, mais um cliente, mais outro cliente, e o negócio foi crescendo. Uhum. Quando é que eu tomei a decisão? Que eu nunca pensei que tomasse a decisão, mas foi uma felicidade, foi uma conjugação de valores, Uhum. de acontecimentos, que eu disse assim: ok, isto está-me a mostrar que o caminho é por ali. Então também é muito importante os empreendedores perceberem, ou as pessoas que estão a pensar em empreender, mas não sabem se é o momento certo, olharem à sua volta e perceberem os sinais, porque podem haver sinais, é preciso estar alerta também. E eu, quando tomei a decisão, eu estava alerta para os sinais. E eu assim, eu quero fazer isto, 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 uma série de projetos que eu tinha, e eu, enquanto estiver presa 8 horas no trabalho, às vezes mais, não consigo. E então eu fiz um exercício muito simples. Primeiro, o ponto, digamos assim, de viragem foi quando eu percebi que só queriam que eu fizesse aquilo e que não havia hipótese de progressão na empresa, Uhum. ok? É bastante tempo numa empresa só, né, Lídia? Exatamente, já lá estava há 11 anos, já era quase peça da mobília, como se costuma dizer, cá em Portugal. Ajudei à venda da empresa sem saber,
Portanto, eu ajudei a que a empresa fosse vendida para uma multinacional e isso foi um dos fatores que me Uhum. ajudou a sair. Porque se a empresa continuasse familiar, dificilmente eu conseguia desligar-me das pessoas que lá Ah, estavam. claro. E então foi bom haver essa saída deles. Eu continuei amiga deles, felizmente ainda são meus clientes, mas permitiu-me eu ter mais liberdade emocional, se é que isso existe. Mas Eu liberdade acredito que emocional exista sim, eu acredito que exista. no sentido de, ok, eu posso sair porque eu já não estou presa emocionalmente à empresa através dos meus patrões. Uhum. Estás-me a Faz entender? sentido. E então a empresa foi vendida em janeiro, eu só decidi sair em novembro e depois só saí em abril. Ok. E então, porque é que eu decidi sair em novembro? Porque realmente percebi, através de uma formação que eu tive na sede da empresa, que eu ia sempre fazer aquilo. E eu achei aquilo tão redutor. Eu disse, mas eu posso fazer mais isto, mais isto, mais isto. Eu posso ensinar, eu posso aprender mais, eu posso progredir, eu posso ser diretora financeira. E eles não queriam nada disso. Então eu disse assim: ok, Queriam te deixar na mesma coisa, querem que eu seja contabilista para para ser. E eu não sempre. quero ser. Pronto. E nessa altura, os meus clientes, alguns já diziam que queriam mais tempo da minha parte. E eu assim, mais outro sinal. O tal sinal em que, ok, neste momento como é que eu posso dar mais tempo aos meus clientes? É saindo da empresa onde estou. Uhum. Outro sinal foi, já estou a ganhar o mesmo ou mais do que Claro, no meu emprego. Eu nunca ia sair se não tivesse a ganhar o ganhar mesmo. praticamente o mesmo. Claro, com Claro que certeza. passei de uns 2 salários, entre aspas, não é, para um, mas eu não ia sair sem ter Mas essa isso aqui segurança. também, né, eu acho que a nossa paz, como você falou antes, isso é impagável, não tem dinheiro nem Não tem, ordenado que eu não quero dizer que eu não tivesse paz onde eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente, mas chega a um ponto que não é estava assim, realizada. exatamente, ou eu trabalho para os meus sonhos ou eu trabalho para os sonhos dos outros. E então aí eu tive que decidir, eu quero trabalhar para os meus sonhos, eu não quero amanhã ou depois de amanhã ter uma doença e dizer assim, caramba, não fiz nada do que eu queria. Mas você Ou acontecer consegue outra coisa qualquer, né? Porque a gente não sabe, não é? O que é que pode acontecer? E eu pensei assim, é assim, é um momento, por causa de já estou a ganhar o suficiente quero dizer, o mesmo que estava a ganhar lá na empresa, tenho projetos para fazer que não consigo fazer se estiver aqui, uhum. tenho um livro para editar que não vai sair para a rua enquanto eu estiver aqui, e Já portanto estava escrito o livro? Eu não estava já sabia que vo estava começado, só uau! que estava demorado de escrever, não é? Porque não havia tempo entre família, É muita coisa, a mulher precisa de muita é coisa. verdade. E então, realmente, aquele ponto de viragem, eu comuniquei que ia sair em novembro e fiz um exercício muito importante para mim, que foi, numa folha branca, pus do lado direito, ou do lado esquerdo, aliás, as razões para sair, e do lado direito as razões para ficar. Foram só 20 e tal contra 5. Então, De razões para sair? sim, quando eu fui comunicar, Muito as pessoas, bom. a pessoa, neste caso o diretor-geral, tentou rebater e ele, mesmo quando foi a despedida, ele disse que eu não queria que a Lídia se fosse embora, mas eu toda feliz por me ir embora. Ahm, e realmente, isso deu-me uma clareza tão grande Eu que sei, quando cheguei imagino. lá, Uhum. ele disse-me assim: mas já viu que isso de perseguições às vezes não corre bem, não sei o quê. Ou seja, ele começou a tentar demover-me da minha decisão, mas como eu já tinha visto que a decisão era para sair, que todos os sinais indicavam, e depois aquela lista que eu fiz de coisas que eu quero fazer saindo daqui, coisas que me fazem ficar no emprego, Uhum. aquilo deu uma clareza e uma força espetacular. Ok. E então eu sabia que era por ali o caminho, ok? E também tinha a perfeita noção que quanto mais tempo eu tivesse para o meu negócio, mais o negócio ia crescer. Portanto, que eu não devia ter medo de dar o passo, porque eu ia ter mais tempo para me dedicar ao Mesmo que negócio. demorasse um pouco, né, porque eu acredito que o empreendedorismo, quando a gente vai empreender, a gente tem que entender que existe um processo, um tempo que a gente vai estar lançando sementinhas ali, e essas Exatamente. sementes em algum momento vão florescer e dar frutos, né. É Exatamente. basicamente que isso que acontece, mas eu penso que é o que você me falou aqui, bem no início. As pessoas, elas têm um medo, e esse medo que você mencionou é realmente do processo. O que que vai correr? E aí, se não entrar o O valor que eu medo estava ainda é acostumada a não entrar, conhecer o processo. não conhecer, e não é isso, é assim, é uma visão muito micro, não é uma visão macro. Não. Porque você é como é isso que eu falei da semente, uma árvore ela não tá grande, dela não nasceu grande. Uma árvore ela teve uma semente que foi lançada lá, foi
né, fecharam o solo, regaram, adubaram, ela foi crescendo, aí foi tendo galhos, folhas, para depois dar frutos. Isso é o processo do crescimento, Exatamente. como nós. Mas as pessoas realmente elas querem tudo muito pronto, né? Nós estamos vivendo uma era hoje do fast food. É fast doing everything. Verdade. Tem que ser tudo feito depressa. Agora, para já, e ninguém quer respeitar mais nada disso. E você, claro que você, assim, com 11 anos de carreira nessa empresa, você também, de alguma forma, tinha um diferencial para se destacar e ficar tanto tempo ali. O que que você acredita que te fazia, assim, te diferenciava dos demais contabilistas? Você consegue me falar em palavras isso? É assim, na altura eu fiquei lá porque realmente eu era uma pessoa e continuo a ser muito focada em soluções. Ok? Basicamente eu estava ali, eu resolvia tudo. Havia algum problema, a líder resolvia. Pronto. E eu hoje em dia também sou assim. Eu sou assim na minha vida e com os meus clientes. Eu gosto de arranjar soluções, eu gosto de lhes mostrar as soluções, de mostrar que há mais do que eles estão a ver no curto prazo, de alargar Uhum. horizontes. Eu às vezes sinto-me assim quando eu tenho reuniões com clientes e digo: é possível fazer isto, aquilo, o outro, e eles ficam assim: uau, nunca tinha pensado nisso. Então, eu gosto de mostrar soluções, ok? E de trazer insights, trazer outras coisas, Sim, tá, outras ideias, né? Acho que isso é sim. importante. E eu realmente é algo que gosto muito de fazer com os empreendedores e eu costumo dizer empreendedores porque antes de se tornarem empresários, os empresários são donos de empresas. Uhum. Mas eu acompanho muitos empreendedores que ainda só têm um negócio. Ou seja, ainda não têm empresa, ainda não têm estrutura para ter empresa. E está tudo bem porque é um processo. Eu também não comecei logo com uma empresa. Eu só abri a empresa ao fim de 10 anos de ter começado a construir um negócio. Uhum. Portanto, eu comecei em 2012, eu só abri a empresa em 2022. E Muito vinte e dois. E bom. foi porque se justificou, porque haviam todos os fatores necessários para dizer agora é o momento, ok? E não é preciso. Às vezes as pessoas têm medo precisamente por isso. É porque acham que tem que ser logo como empresa. Tá. E abrir como empresa tem custos fixos à partida e tem a s- receio de, obviamente, não os conseguir suportar. Claro, claro. E aproveitando esse gancho aí que a gente, né, até pulou essa parte um pouco, eu gostaria de trazer também. Você me falou que tinha esse diferencial de trazer as soluções, e agora eu queria que você trouxesse o olhar do cliente. Como você enxerga que esse seu diferencial pôde refletir no desenvolvimento do negócio? Porque eu acredito que isso tenha feito você estar onde você está hoje. Conseguiu entender? Acho que sim, mas Óbvio. se eu não conseguir, você diz-me. Aham. Olha, eu acho que por eu ser assim, eu sou muito recomendada. E então a maior parte dos clientes que eu tenho vêm por recomendação. Aliás, Uhum. todos. Não Boa. há nenhum que eu vá e eu quero que tu sejas meu cliente. Por norma, vêm sempre porque conhecem tal pessoa, que tal pessoa referiu-me. E então é bom perceber que, por eu achar sempre solução, as pessoas vêm ter comigo, ou eu tenho o desejo genuíno também de querer ajudar, e que as pessoas sentem confiança, sobretudo, em mim. E este foi um feedback que eu tive extraordinário. Aliás, foi dos primeiros feedbacks que eu tive em relação às minhas redes sociais. Eu tenho uma cliente que veio precisamente por causa disso. E ela disse-me assim: Ok, eu decidi falar contigo porque estive a ver as tuas redes sociais e tu inspiras confiança. E eu, assim, espetacular, porque era esse mesmo que eu Uau! queria. E então foi extraordinário ter esse feedback e perceber as pessoas afinal veem. Podem até nem pôr gosto, eu até posso nem ir ver as métricas, mas a verdade é que as pessoas veem. E é uma E montra. posso te falar uma coisa em relação a métricas e a números? Eu falo isso porque eu passei por uma situação com uma marca bem famosa, que eu não vou falar o nome, que eu fui denunciada por ela em 2024. Tô errada? Não, foi em 2024 não, foi em 2024. Vai fazer agora 1 ano e pouco que eu fui Uhum. denunciada por causa de um vídeo que eu fiz. Antes disso, eu estava com uma entrega excelente, estava entrando muitos seguidores novos todos os dias, eu fui crescendo, porque eu fazia muitos vídeos que viralizavam. Então me trazia um público, mas era um público que não estava interessado no meu produto. Quando eu fui denunciada por essa marca, o meu engajamento caiu. Então, o Instagram não mais entregava o meu conteúdo e não entrega até hoje, porque eles me puniram, né. Você fica punida e no radar do Instagram qualquer palavra errada que você coloca ali qualquer coisa, o algoritmo na hora te pune, e eu vou ficar eternamente punida se eu não tomar muito cuidado. Mas eu entendo que antes, naquela altura, o meu negócio não funcionava tão bem no digital como hoje, que mesmo sem ter tanto engajamento depois dessa denúncia,
Eu tô tendo, por quê? Porque eu foquei mais, como eu não estava tão, assim, mais viralizando com os vídeos que eu fazia que eram polêmicos, eu fui voltar para o meu nicho mesmo. Falei: "Ah, já não tá entregando mesmo, vou começar a fazer coisas aqui, trazer coisas realmente do que eu falo". E foi me trazendo um público que de fato compra o meu produto. Então, assim, números não quer dizer nada. Você precisa de qualidade, de pessoas certas que estão interessadas no seu produto, no seu negócio, no que você entrega. Então, se é Exatamente. um like, e é um like com 100% de certeza que é um possível cliente, excelente. Do que 10 likes, 10 pessoas que só estão ali de curiosos, entende? Então, Uhum. acho que isso, assim, é uma coisa que eu tento desmistificar sempre, porque foi um processo que eu passei. E ainda vivo um pouco, né? Ainda bem, por um lado, que passou nesse processo, porque acabou por ter que se focar. Lá estou eu a virar para as soluções, está a ver? Cada etapa na nossa vida é um degrau. E se acontece uma coisa má, provavelmente é porque você tem que ir para melhor. E vai para melhor, se você quiser. Sempre, Então, sempre. isso permitiu-lhe o quê? Em vez de estar a falar para todo mundo, falar precisamente para as pessoas que são os seus potenciais clientes. E isso é muito bom, a gente se focar naquilo e falarmos para aquilo que é o nosso potencial cliente. É assim, eu costumo dizer, eu não sou especialista em marketing digital, nem quero ser, mas aprendo muito com eles. E então eu vivo a vida a aprender para poder ensinar. E não há nada que me dê mais gosto do que poder ensinar aquilo que eu aprendo. Então eu sou uma eterna aprendiz e é isso que eu digo, que é a maior qualidade do empreendedor é ser um aprendiz constantemente. Porque se nós assumimos que já sabemos tudo, paramos no tempo e não Uhum. podemos parar. O mundo está a evoluir. A gente não pode parar de aprender. Então os negócios também não podem parar. Eles têm que evoluir. E então não dá para o empreendedor ou o empresário dizer assim: não, não, eu já sei tudo, eu não quero saber mais nada. Não Aham. dá. E já Não dá. já aproveitando, isso que você trouxe de a gente precisar aprender, eu fiquei curiosa a respeito do seu livro também. Conta um pouquinho pra gente, assim, o que que tem nesse livro? Tem a sua história, eu acredito que tenha, mas tem um pouco de conhecimento também? O que que você trouxe para o livro? Então, o livro vai sair até junho, portanto, Ainda não está publicado? ainda não está publicado, está na editora, mas já está na editora. Ah, ok. Ainda não está publicado. Então, o livro tem como objetivo, e provavelmente vai ser um primeiro livro, realmente é desmistificar a parte do empreendedorismo e, Uhum, do ser empresário. No fundo, dá aqui as bases e começa. É um processo, o próprio livro é um caminho em que eu levo as pessoas a olharem para dentro, a perceberem a sua história em primeiro lugar, a perceberem o que é que gostam, porque é que gostam, fazendo no fundo aquela análise que eu fiz quando tinha 15 anos uhum. e perceberem se estão no caminho certo ou não. Porque a qualquer momento Ah, tô curiosa já. Nossa, eu quero a um livro. qualquer momento nós podemos mudar de caminho, a qualquer momento nós podemos mudar a nossa rota e fazer aquilo que a gente gosta. É preciso é ter a visão clara sobre isso. Então eu faço, durante o livro eu digo que é um livro para trabalhar, porque tem perguntas, Tem às quais tem exercícios, né? exercícios para responder no próprio livro, e é um livro que no final a pessoa sai dali com muito mais clareza e com muito mais conhecimento Uhum. e estratégias até para aplicar no seu negócio. Ok. Se já tiver negócio, se não tiver negócio, também se aplica, porque se não tiver negócio vai começar da maneira certa, Boa. não é? E então é esse caminho. Ok. E como que você está usando toda essa estratégia de post? Porque você tem ali os seus produtos digitais, que eu acredito que você já tenha, e eu vejo que você não está só em movimentação no Instagram, você Pois tem o não, TikTok, o LinkedIn podcast. e tem um podcast também, muito bom. Me conta, por que que você está em tantas plataformas? E me ensina também, porque eu só consigo o Instagram e às vezes eu nem dou conta direito. Olha, é assim, eu utilizo esses meios e todas as ferramentas que estão ao meu dispor, principalmente, nem é para me promover, é para ensinar, Uhum, é para ajudar a mudar mentalidades, é para incentivar o empreendedorismo, porque há tantos projetos que estão guardados e a fazer uhum, falta a tanta gente. E então o meu foco no fundo é falar para os empreendedores e dizer assim: é possível empreender sem medo e com estrutura. uhum. E então, com o apoio certo, conhecendo, sabendo, não é? E,
E realmente a minha bandeira, digamos assim, é realmente incentivar ao empreendedorismo, tanto que o livro vai nessa vertente, o podcast semanal fala sempre de temas que estão relacionados ou com a liderança, ou com a gestão, ou com É tipo uma contabilidade, ou com a rúbrica. E fiscalidade. onde é que a gente consegue ouvir? Eu O nunca. podcast está disponível em No todas as Spotify? plataformas, Aham. chama-se Negócio Pode Mais. Olha, muito bom. E conta mais, assim, quais são os seus próximos planos? O que que você está pensando agora para o ano? Porque a gente está no início do ano, né? Uhum. Eu vejo que você também tem muitos movimentos de empreendedorismo, eventos. Como é que tá a sua agenda, assim, para o ano? Olha, a agenda está a começar a ficar cheia, não é? Até porque vamos ter o lançamento do livro e, portanto, por causa dos eventos de lançamento, Sempre vai ser movimentação. movimentado. Mas eu quero me focar muito também este ano em aprender. Estou a fazer um mestrado em inovação e empreendedorismo e gestão de empresas para atualizar os meus conhecimentos e poder entregar ainda mais. O meu foco, e eu já disse isso à minha equipa, é focar-me no ensino online, principalmente a nível digital, nas palestras presenciais em empresas e também Isso é bom. a nível de cursos online. Palestras em empresas é muito bom, porque tem pouca gente, eu não vejo quase nenhum profissional que tem esse know-how que você tem fazendo. Tem todo mundo aí querendo ser muito coach, né? Querendo dar mentorias, mas para estar lá com a equipa, eu acho que é muito importante, porque acho que é o coração, a alma do negócio é a equipe, né? As Não há pessoas empresa sem não é equipa. tanto o líder, não é tanto o líder, porque na verdade a equipe é o espelho do líder, né? Exatamente. Mas a equipe também ela consegue ser moldada ali. Então, assim, isso é bom, é um bom caminho, né? E aí você estava falando que ia fazer mais. Ou seja, eu falei à minha equipa que é assim, eu não vou largar a contabilidade, aliás, continuo a dizer que a contabilidade é a ferramenta essencial que me ajuda a ajudar, Aham. neste caso os empreendedores e os empresários que já são meus clientes a gerir os seus negócios. E eu quero me focar muito em ensinar através de palestras, através de masterclass, através de cursos online, mas focar-me na consultoria também, portanto, em ter reuniões periódicas com os clientes, em ajudá-los a gerir os seus negócios. Portanto, essa parte que no fundo tem mais a ver com a gestão, que é a parte que eu também gosto mais, mas que não me conseguia libertar da contabilidade e da fiscalidade Sim, entendo. para me focar nisso. Tendo uma equipa, já é possível delegar nesse sentido para que cada pessoa tem as suas tarefas, sabem o que é que Uhum. têm que fazer, todas as pessoas fazem coisas extremamente importantes, portanto, desde o arquivo até às conferências bancárias. Eu costumo dizer à minha equipa: vocês são extremamente importantes para mim e para o crescimento da nossa empresa, e portanto, todas fazem. Tudo o que elas fazem faz parte de um processo que é essencial para quando eu vá ter com o cliente, eu dê a informação correta e saiba fazer a análise e ajudar o cliente. Portanto, E qual foi a diferença que você sentiu depois de ter uma equipe, assim, já, pessoas fazendo as coisas para você? O que te aliviou? Você ainda não está conseguindo entregar tudo? Como que tá isso? eu costumo dizer, há um processo, cada etapa é um processo. E Uhum. dentro deste processo, como eu já tive a oportunidade de partilhar, acho eu até nos podcasts, não há um termo determinado. Porque nem eu posso passar o trabalho todo uma vez, não é? Porque eu tenho que ensinar a fazer as pessoas a fazerem exatamente como eu faria, ou muito perto do que eu faria, não é? Então não dá para entregar tudo uma vez. Eu ainda estou no processo de delegar, ainda há Uhum. muitas coisas que sou eu que faço, mas eu já me sinto muito mais liberta para me focar noutras coisas. Isso eu já sinto Claro. essa liberdade. Conforme eu vou delegando, felizmente também vão aparecendo mais clientes, portanto, para também ajudar aqui a sustentar a estrutura. Uhum. E é um processo, não vou dizer é assim, consegues fazer isso e deixar a equipa autónoma em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não dá. Algumas pessoas, e as pessoas também têm o seu ritmo, não é? De assimilar a informação, de perceber o funcionamento, perceber o processo. Então, é um processo, é um caminho. Ainda não está 100% feito, mas vai estar. E, Ok. portanto, é preciso respeitar não só o meu tempo, como o tempo das pessoas para Hum, aprenderem, para entrarem no mecanismo, não é? ok. Ô Lídia, e qual assim, você com toda essa experiência, são muitos anos, né? Ao total dá quanto tempo em contabilidade? 22. 22 anos, assim, então você tem uma visão muito ampla para negócios e para a área da contabilidade também. Qual a visão que você traz
de trabalho, tanto para a área da contabilidade quanto para a área dos negócios mesmo? O que que você traria de visão, assim, uma dica para o pessoal? Fala aí pra gente. O que que você A poderia. maior dica que eu posso dar é que as bases que sustentam o negócio o sucesso de um negócio são Uhum, essencialmente o propósito, os valores e a missão. Se isso está bem claro no negócio, se isso está bem definido, então o sucesso é quase impossível, porque tudo o que vier depois vem com essa base. uhum, E essa base é essencial. Se nós não tivermos um negócio que esteja alinhado com o nosso propósito, que não tenha um propósito, que não tenha uma missão, que seja só a missão uma frase bonita na parede, que a própria equipa não viva a missão, então aí mais tarde ou mais cedo as coisas não vão funcionar. E o propósito e a missão são tão fortes, ou podem ser tão fortes, que acabam por transparecer para fora do negócio e uhum. só se vai conectar com o negócio as pessoas que estiverem alinhadas também com esse propósito, com esses valores. Muito bom. Mesmo que venham pessoas, neste caso clientes, que já me aconteceu, que mais tarde ou mais cedo revelam que não estão conectados com os meus valores, E com a mais marca tarde ou também. mais cedo eles vão-se embora sozinhos, nem os preciso de mandar embora. E então, isso acontece. E quando nós sabemos exatamente os valores que defendemos no nosso negócio, além de nos ajudar a decidir, também vai permitir que nós tenhamos um negócio mais alinhado. Hum, E por eu ter essa visão e saber exatamente o propósito, os meus valores, a minha equipa acaba por estar super alinhada comigo. E ok. eu nem precisei de falar muitas coisas E já que você fala, eu percebo, né, que você fala muito de propósito, de missão, de estar alinhado com os valores. E qual hoje é a missão e o propósito da Lídia? O que que você quer passar de mensagem para os seus clientes e para quem te acompanha e acompanha o seu trabalho? A mensagem principal é que é possível empreender e eu posso ajudar a fazer isso. Eu posso ajudar a abrir caminhos, eu posso ajudar a abrir horizontes, eu posso mostrar o processo e mostrar também que é possível empreender com estrutura e com sustentabilidade. Hum, E, portanto, e é possível porque eu sei como é que se faz, porque eu também passei pelo caminho e porque eu estou constantemente a aprender para poder ensinar os outros a fazer o mesmo. muito bom, muito bom. Bonito. Diga uma coisa, e hoje quem quer te procurar profissionalmente para entender melhor o que você faz, primeiro conta pra gente tudo que você faz hoje, tudo que você entrega e como depois te procurar, como te encontrar. Então Além daqui, né, do não é muito empreendendo. difícil, Não é muito não é muito difícil. difícil. Então é o seguinte, a minha presença nas várias plataformas digitais tem a ver com o facto de poder chegar a mais pessoas que no fundo têm diferentes idades, mas que não é por isso que não podem empreender. Portanto, há quem utilize, que diga que o TikTok é só para pessoas até aos 21, 22, 25 anos, mas isso não quer dizer que não haja lá empreendedores que também precisam de orientação, que também precisam de saber o processo, de saber o caminho, de perceber o que é Uhum. que podem fazer com o negócio. E então eu estou no TikTok, eu utilizo o mesmo nome em todo lado, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube também. No YouTube normalmente eu partilho os videocasts que faço do meu podcast, às vezes partilho outros vídeos que eu acho que seja de interesse. E podem me encontrar lá, assim como no Instagram, Lídia Souza _ Sucesso na Gestão, que é o nome da minha empresa. E essencialmente o que eu quero é realmente mudar mentalidades, ajudar ao empreendedorismo, a crescer o empreendedorismo, porque Portugal precisa de empresas, Mas precisa de isso em pessoas formato, você empreendedoras. já pensou, só para eu entender, em que formato você está pensando em entregar tudo isso? Neste momento é formato de, Mentorias, sim, formação? sim, tenho desenhado as várias mentorias, ainda não as lancei. Lá está, este ano era um ano para me dedicar mais Uhum. ao formato de ensino online, mas ela vai sair muito brevemente, a mentoria, precisamente focada nos empreendedores que querem crescer e querem alinhar o negócio e querem criar um negócio com estrutura. E vai também sair o livro, que também é uma grande ajuda e uma grande ferramenta para quem quer empreender. O seu livro vai estar disponível online também? Você já pensou nisso ou Sim, não? sim, também vai estar disponível em Tanto formato e-book. físico como Sim. e-book, boa. E aí, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu amo essa pergunta, vai dizer muito sobre você, então pense bem. Se você hoje tivesse que pedir um conselho, Lídia, para qualquer pessoa, qual seria essa pessoa? E qual conselho, assim, o que que você. Na verdade é isso mesmo. Qual
para quem você pediria um conselho hoje? Olha, eu tenho várias pessoas de referência na minha Várias não, vida. Sim, mas uma. pronto. Mas eu tenho, não quero deixar ninguém de fora, mas realmente hoje em dia eu tenho uma grande mentora e já fiz o mastermind com ela também, que é a Susana Torres. Portanto, se eu tivesse uma pergunta para Uau, ela é muito fazer, boa essa mulher. ah, e eu tenho aprendido muito, antes mesmo de ter integrado o mastermind dela, eu aprendi muito com a Susana Torres e realmente, se eu neste momento tenho a clareza, tenho a mentalidade, tenho o conhecimento que eu tenho e o crescimento que tive também no meu negócio, também se deveu à Susana Torres, É. portanto. Ela é focada em quê mesmo? É mais na parte de desenvolvimento pessoal, não é isso? Ela é a mentora de IA neste momento, é coach de alta performance e mentora de IA. Muito bom. Lídia, olha, eu quero te agradecer. Foi um tempinho muito rápido que a gente passou aqui, mas eu pude Obrigada. conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco da sua história, da história nem tanto, mas eu acredito que você tem tanta coisa profissional aí para colocar para fora, e eu quero te desejar um ano maravilhoso, que você venha Obrigada. lançar todos os seus projetos, que seja um ano que você realmente consiga encontrar o caminho do meio para alcançar os seus objetivos. Obrigada, Gente, igualmente. ó, dá um beijinho pra eles ali. Cadê? Ali, um beijinho grande e até a próxima, gente.